Bom, pessoal, após a vinheta aí, vamos comentar sobre essa grande vitória do time do Internacional por 4-1 contra o Vasco. Lá, o Inter aí de Antony, Vitinho, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, né? O Juninho, Matheus Bahia, Bruno Henrique Vidiagra, Bernabé, Carboneiro e Alejandro, tá? Hoje, obviamente, como se é possível ver aqui, vai ter que ser um cenário um pouquinho improvisado aqui, à noite aqui, mas bem rapidinho pra gente conseguir falar aqui, né, devido a um contexto. Tá? Sobre a partida, é realmente irretocável, tá? Essa com certeza foi a melhor partida do Internacional em 2026. Tá? O Inter ainda não teve, nesse ano de 2026, a grande atuação, aquela partida para o torcedor pegar e olhar e sair do Beira-Rio com um sorriso de orelha a orelha, muito feliz, alegre, feliz pelo que viu, feliz com os jogadores, tendo algum jogador como seu jogador favorito, tendo 2, 3 jogadores como os elogiáveis da noite, aquele torcedor que ficou em casa, assistiu, vendo que valeu a pena pagar o streaming, valeu a pena ficar 90 minutos na frente ali do computador, da TV, acompanhando a partida. O Inter ainda não teve esse jogo, por mais que o Internacional tenha tido vitórias, partidas com escolhas certas esse ano, o Inter ainda não teve essa partida. E hoje teve. Hoje foi uma partida que animou o torcedor. Hoje foi uma partida que o torcedor gostou de ver o que viu, gostou de ver quem viu e viu que o Inter tem alguma coisa boa para apresentar aí pela frente, né? Nessa escalação internacional, a gente já pode começar com o primeiro elogio ao Paulo Pesolano. Tudo isso vai ao Paulo Pesolano, porque se em janeiro nos falassem, né, que o Alan Patrick seria reserva, como é que tu vai deixar o Alan Patrick o melhor jogador do teu time no banco? O Pesolano foi lá e bancou isso. O Bernabé, que era um jogador que já estava com seu destino traçado no Inter, com seu destino definido por muitos, como sai, tem que sair, não serve. O Bernabé foi um jogador que o Pesolano foi lá, bateu o pé, apostou, botou ele numa posição, botou ele em outra posição e conseguiu encontrar um Bernabé goleador, o melhor Bernabé do time do Inter. Então o Pesolano ele já acertou, o Pesolano ele já errou, mas o Pesolano ele errou tentando e no que ele acertou foi dentro dessas tentativas. Um treinador que entende a necessidade do Inter, que entende a realidade do Inter e que entendeu que precisava fazer essas mudanças, que tinha de fazer essas mudanças. Então, assim, essa vitória ela é do Pesolano, por isso que é o Inter do Pesolano. Muitas vezes quando a gente já teve derrotas, né, do Inter, dizia o Inter do Miguel Ramírez, o Inter do Cacique Medina. Agora nós temos o Inter do Paulo Pesolano. E no Inter do Paulo Pesolano, o Alan Patrick é reserva. No Inter do Paulo Pesolano, o Vidiagra é titular. No Inter do Paulo Pesolano, o Bernabé é ponta e o Matheus Bahia é lateral. O lado esquerdo é definido com Matheus Bahia defendendo e Bernabé atacando. Lá no lado direito, nós temos o Bruno Gomes como lateral e o Carboneiro na ponta. Ponta e vindo muitas vezes pelo meio. O meio campo, né, é feito aí com o Alex, é feito com o Vidiagra, é feito com o Bruno Henrique. O atacante titular do Internacional é o Alejandro. Esse é o Inter do Pesolano. É um Inter que é reativo. É um time reativo. O que é o time reativo? Sim, o Internacional buscou o primeiro gol. O Internacional chegou a ter o primeiro gol anulado, mas depois foi lá, marcou o gol. Mas olha o gol que o Carboneiro fez. Os gols do Internacional de uma equipe reativa, que marca atrás, mas que marca também à frente, mas que corre com velocidade, que tem velocistas. O Inter é o time dos velocistas. Uma vez que tu tem Carboneiro no teu time, uma vez que tu tem Bernabé no teu time, é um time de velocistas. Isso tu tem, né? Um time de velocistas, tu tem que saber jogar. Quantas vezes a gente já não viu o treinador cair aqui porque queria jogar do jeito A, tendo peças só para jogar do jeito B? Quantas vezes a gente já não viu o treinador dar errado porque era insistente no seu modo de jogar? O Pesolano não. O Pesolano não tinha um modo de jogar, mas o Pesolano se adaptou ao que ele tem. Então ele entendeu, eu tenho o Carboneiro, eu tenho o Bernabé. Nesse time aqui, que é um time limitado, o que eu posso tirar de bom? Ele viu, não, o Bernabé é um ponta, vou colocá-lo como ponta. Não, o Carboneiro é um velocista, vou colocá-lo. O momento é de quem? Borré ou Alejandro? O momento é de Alejandro. Ele monta um time equilibrado para atacar, equilibrado para se defender, que sabe marcar atrás e marcar à frente e conseguir assim jogar, marcando o adversário para correr, velocidade. É isso, saber tirar o que ele pode tirar das peças
que ele tem. E foi assim que ele ganhou o jogo hoje. O Vasco pode ter tido erros, o Vasco pode ter começado dormindo, mas hoje nós vimos o Inter de Pesolano. Esse é o Inter de Pesolano, é o Inter do velocista Carboneiro, é o Inter do Bernabé, é o Inter que marca atrás, mas marca também à frente, pressiona o seu adversário para jogar reativo. O Pesolano entendeu a necessidade do Inter, entendeu que tinha que jogar assim. E se seguir jogando assim, vai ter um excelente ano. Pode escrever, nas piores partidas do Inter, o Inter jogou tentando propor, ser propositivo. Assim foi contra o Coritiba, assim foi contra o Mirassol, assim foi em todas as partidas em que deu errado. Mas nas partidas em que deu certo, e hoje foi o que concretizou isso. Se hoje alguém tinha alguma dúvida, hoje concretizou que essa é a forma do Inter jogar. Um Inter reativo, o Inter dos velocistas, o Inter do Bernabé. E hoje o trio, né, fez uma partida espetacular. O trio, né, Carboneiro, Alejandro e Bernabé. Esses para mim são os três melhores da partida de hoje, são os três melhores atualmente no Inter. O Antony fez mais uma vez uma partida muito boa, o Antony tem que ser titular no Inter. O Bernabé é o melhor jogador do Inter atualmente. Carboneiro fez uma partida espetacular, ele ainda erra algumas coisas, né? Ele comemorou, tirou a camisa, tá fora do próximo jogo suspenso. E o Alejandro foi mais uma vez espetacular. É momento de Alejandro, o Alejandro tem que ser titular desse time, né? Na verdade, do time do Internacional. Tem alguns pontos aqui muito interessantes também para a tabela. Gostei muito da coletiva do Pesolano, porque o Pesolano ele fala em calma, paciência, não quer ver essa partida como a melhor partida do ano, não quer ficar olhando para a tabela, quer ir de jogo a jogo. Me lembrou muito do Hansi Flick. É essa humildade que tem que ter. Quando ganha, quando goleia, aí sim pode pedir calma também quando perde. Reconhecer, fazer autocrítica. Eu amei a coletiva do Paulo Pesolano, a humildade que ele teve. Falando em coletiva, esse jogo ficou muito marcado também, porque do outro lado tinha o Renato Portaluppi, né? E a gente sabe que tem essa grande rivalidade entre a torcida do Inter, essa grande rivalidade entre a torcida colorada com o Renato. E tem uma aspas do Renato na coletiva que foi muito boa, que ele fala assim: foi barato pelo que apresentamos hoje. Eu estava torcendo para o jogo acabar. Estava feio. Essa foi uma das falas do Renato na coletiva, que já deu aqueles cliques, já deu aqueles cortes. Foi incrível, né? Agora tem alguns detalhes do Inter que são muito interessantes. Aqui, ó, o Internacional está neste momento a 7 jogos sem perder. Isso é incrível, né? Para um time tão limitado, para um time com tantas dificuldades, para um time que a gente diz que briga para não cair. E realmente, eu acho que a briga desse ano do Internacional continua sendo essa, para não cair. Só que nessa briga para não cair, tu tem um treinador que sabe montar o time, que sabe entender as limitações do time, que deu essa cara do que o Inter é a cara do Pesolano. Cara, isso faz toda a diferença. É um completo diferencial. E terminar falando do melhor jogador do Inter, né? O Bernabé tem 6 gols nos últimos 8 jogos. É o momento do Bernabé, na verdade é o momento do Alejandro, é o momento do Antony, é o momento de todos eles, mas o Bernabé está vivendo uma fase artilheira, uma fase decisiva. Ele só jogou na lateral contra o Atlético porque era, com todo respeito, contra o Atlético, mas o lado esquerdo é Matheus Bahia atrás e Bernabé na frente, né? Então, em resumo, o Pesolano deu uma cara a esse time. Os nomes que estão ali, muitos deles, como o do Bernabé, o pessoal queria ver longe do Beira-Rio. Ele já errou, mas ele errou tentando. Ele entendeu que é um time limitado, que é um time que briga para não cair. E num time que é limitado, num time que briga para não cair, tu tem um treinador que sabe montar esse time, e às vezes não vai jogar bem, mas vai conseguir montar a melhor estratégia para conseguir ganhar o jogo, faz toda a diferença. Isso pode ser um diferencial do Inter para todos aqueles outros times, incluindo Grêmio, Santos, Atlético Mineiro, todos os outros times que estão nessa parte de baixo brigando para não cair, beleza? Voltamos aqui, espero que no próximo vídeo já vamos estar no nosso cenário normal aí.